Dá uma boa tarde do Rio de Janeiro, bons estudos para todos. E a Sônia Ruiz dá uma boa tarde e pergunta, professora Gisele, quais os parâmetros a senhora utiliza para perceber se verdadeiramente é o seu amparador de função durante a sessão da TENEPS? A gente falou bastante ali, né, no tipos de identificação. Não sei se Isso, tem mais alguma coisa para complementar. sim. Sim, uma das coisas mais sérias, Sônia, que eu percebo e que eu vejo, assim, pelo menos na minha prática, né? E que mais me ajuda é você ter claramente mapeado a sua sinalética. Isso é o que mais auxilia na nossa intercomunicação, né, na comunicação multidimensional. O professor Valdo, ele traz lá nos Entas Teáticas a questão da dificuldades, teoria das dificuldades recíprocas, né? Que é tanto a dificuldade que nós temos de se comunicar com o amparador, quanto a dificuldade que ele tem de interagir com a gente. Então, é dos dois lados a dificuldade. Então, quanto mais a gente faz esse mapeamento e você consegue decodificar a sua sinalética, mais você consegue se comunicar de maneira clara com o amparador. Então, mais facilmente você vai saber se a consciência que chegou é ou não o seu amparador. Então, por exemplo, você tem. Quantas sinaléticas você tem mapeada hoje? 5, 10, 15, 40, 50? Né? O professor Valdo tinha quase 300. Então, a gente tem que olhar assim, nesse último ano, eu avancei no número de sinaléticas? Por exemplo, eu não tenho muitas. Hoje eu tenho 44 sinaléticas que eu sei, assim, mapeadas, checadas, né? E que eu já sei exatamente o que significa. Então, por exemplo, sinalética que eu identifico que é o amparador da TENEPS. Sinalética que eu identifico que é um amparador de determinada função que eu exerço. Então, eu já sei, eu já percebo, eu já sei quem é a consciência que chegou. Então, assim, esbarrou na barra da minha saia, eu já percebo e eu já sei identificar. Mas por quê? Porque eu repeti e anotei. Então, aconteceu isso, eu percebi isso. Mas o que significa isso? Às vezes eu percebo uma sinalética nova que eu não sei o que é. E eu anoto. O que eu estava pensando naquele momento? Que tarefa que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Quais foram as ideias que vieram? Anota tudo. Então, isso ajuda a gente a identificar o amparador da TENEPS. E também ajuda a gente a identificar, porque isso eu percebi também, ficou bem claro, quando houve a mudança do amparador da TENEPS. Porque a primeira coisa que ele fez foi me mostrar, ele chegou, falou comigo e falou assim, olha, vou te mostrar como que é a minha energia e você vê como você percebe. E eu praticamente fiquei assim o final de semana inteiro percebendo. Então, toda vez que eu percebia, ele falava assim, esse é o padrão. E eu já sabia, e eu anotava. Então, assim, isso foi muito importante para mim, porque eu sabia identificar quem era essa outra consciência que assumiu o trabalho da TENEPS junto comigo. Então, eu vejo que esse é um grande caminho para quem quer, de fato, interagir com mais lucidez com o amparador da TENEPS. Porque não adianta nada a gente ficar 10 anos, 15 anos e ficar estagnado dentro do nosso parapsiquismo. Porque, não tenho a clarividência muito bem desenvolvida, não tenho a clareaudiência muito bem desenvolvida, não tenho muita projeção, mas estou desenvolvendo um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas a sinalética, ela é possível o tempo todo. O que falta é a gente valorizar os sinais que nós percebemos para tentar decodificar e identificar. É mais ou menos isso, Sônia.